Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConectaCast. Eu, Michele Mega, e o meu sócio, Victor Cardarello. É um prazer receber vocês aqui para hoje 3 temas interessantíssimos e com certeza você está ou pode estar incluído em todos eles. E nós queremos contribuir muito com esse tema, porque... Vou deixar até você começar, Victor. O que você acha do primeiro tema? Por que você precisa investir? Bom, é um tema pouco conversado. Tanto é que hoje a gente fez uma pesquisa e viu que 55% da população americana adulta investe na Bolsa de Valores. E somente 3% da população brasileira hoje investe em ações, fundos imobiliários, derivativos, enfim, ela investe na Bolsa. Agora, por que isso acontece? Por diversos motivos. Falta de informação, medo, insegurança, e nós estamos aqui para desmistificar tudo isso e trazer para vocês, inclusive, novas oportunidades de investimento que vão apresentar mais segurança, uma rentabilidade mais alta, para que você conheça e explore isso como uma oportunidade excelente para você, pessoa física, para até mesmo para os seus negócios, como alavancagem. Então, por que você precisa investir, Michele? Vai além do que de fato a gente fala sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, mas sim sobre um planejamento financeiro, sobre você estruturar a sua vida para o futuro, para que você construa uma renda passiva. Já imaginou? Chegando no fim da sua vida, depois de ter trabalhado tantos anos, depois de você ter construído tudo que pôde construir ao longo da sua carreira, poder desfrutar com tranquilidade a sua receita passiva recorrente que está caindo na sua conta todos os meses? Acho que é o sonho de qualquer pessoa passar por isso. Eu construí isso e continuo construindo isso para a minha vida, a Michele também. E eu quero convidar você para você conhecer melhor quais são os meios de investimento que podem te trazer e te entregar segurança e rentabilidade. E dentro desse tema, eu acho que essa realidade, essa discrepância entre 55% de americanos, né, que investem na Bolsa contra 3% no Brasil, precisa trazer para todos nós uma reflexão. O que me falta? Por que eu não estou inserida dentro deste cenário? E tem um outro índice, sabe, Victor, que isso sempre me chama atenção, que é o fato de somente 1% da população brasileira conseguir aposentar com o mesmo padrão de vida que sempre teve enquanto trabalhava. Então isso é uma realidade que precisa chamar a minha atenção, precisa me incomodar todos vocês também. O que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade no amanhã? E é por isso que quando eu e o Victor, a gente identificou esse produto que nós vamos falar logo a seguir, chamado Home Equity, a gente viu nele uma grande oportunidade, porque a meta agora não é ficar chorando porque na infância eu não tive educação financeira, não é ficar chorando porque eu sempre dei murro em ponta de faca e não soube valorizar o que eu ganhei. A meta agora é olhar para frente e você ter a sua vida já designada por números, por ações, para o curto, para o médio e para o longo prazo. Ou seja, quem serei eu daqui 2 anos? Como eu estarei daqui 5 anos? Como estará o cenário da minha vida e da minha família daqui a 10 anos? A gente sabe, gente, que 10 anos passa voando. E o que eu estou fazendo hoje? Porque o meu futuro está sendo decidido hoje, não é verdade? Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso nós precisamos trazer como reflexão. E eu quero muito que você fique conectado comigo e com o Victor aqui no ConectaCast, porque este canal ele tem um objetivo principal: mudar a sua mentalidade, assim como nós estamos tendo essa oportunidade. Não pense vocês que nós estamos preparando algo só para vocês. Pelo contrário, nós estamos degustando, nós estamos provando nos bastidores com os nossos clientes e depois de testado e aprovado é que nós estamos aqui apresentando. Por isso que este canal foi criado. Nós construímos tempo na nossa agenda para poder trazer esses temas para vocês. Então, por que nós precisamos investir? Para a gente garantir um futuro certo, um futuro seguro, um futuro equilibrado, sair da zona de emergente.
não é? Com certeza. Por que você precisa investir? Primeiro, o porquê nós já falamos. Sim. Agora é o como. Porque o você como é precisa que resolve, na verdade. Eu daria como primeiro passo a mudança da mentalidade, porque tem muita gente desorganizada dentro da sua mente. Tem um programa novo na Netflix que está falando sobre o comportamento do consumista, né? Como que as grandes lojas, como a internet, que armadilhas elas utilizam para nos fazer cada vez mais comprar. Como que as empresas passaram a construir os seus produtos eletrônicos e muito mais, com durabilidade para fazer com que a gente consuma ainda mais. Então, eu acho que o primeiro lugar precisa ser a conscientização. Se eu não tenho essa conscientização, tenho que buscar. E aí eu deixaria como indicação buscar uma mentoria de educação financeira. E até, gente, eu quero deixar uma dica aqui para você que é casal. No casal sempre existe aquele que tem o pensamento mais equilibrado. Planejamento, né? Que é melhor no planejamento, que administra melhor. E a pergunta que eu te faço, na sua casa, quem é essa pessoa? Ela é que precisa puxar. E você que é o outro lado precisa aceitar. E eu falo isso como alguém que passou por essa escola e passa ainda, tá? Porque é algo que a gente vai aprendendo. E eu vejo assim que a comunicação certa, ela facilita. A gente precisa ter em mente assim que um dos maiores fatores de separação é a vida financeira. E isso porque a gente não vai se atentando aos pequenos gastos, aos detalhes, ao endividamento, e daqui a pouco não tem o que fazer. A pessoa que é mais equilibrada fala, não quero mais essa pessoa. Não é? Então, o primeiro passo, pensa quem é a pessoa. E se for você o lado que mais precisa, fala com ele, eu estou aberta a darmos um passo juntos. Eu acho que o amor tudo transforma, né? E aceita também, né? Não tenho a menor dúvida, mas tem que existir responsabilidade, né? Exato. Responsabilidade acima de tudo. E uma das situações que mais acontece também é a insegurança pelo medo. O medo de não saber como fazer, o medo de perguntar. Parece até algo clichê de se falar, porque você escuta muito, principalmente agora nas redes sociais. Mas é verdade, eu vejo muito próximo a mim amigos, pessoas, familiares, que às vezes quando você fala de investimento parece que é um bicho de 7 cabeças. E na verdade não. Na verdade você só tem que estar junto a pessoas que têm o conhecimento necessário para poder te transmitir confiança, para que você também possa fazer desse universo o seu. Até porque, quando a gente fala de investimento, nós não estamos falando de grandes cifras. Qualquer pessoa pode investir, qualquer pessoa pode se planejar. Então, por que investir? Porque é necessário criar um planejamento para a sua liberdade, de sua independência, e não só financeira, como ser humano. Você não depender de nada para que você possa viver. Então, acho que é onde a gente fecha a questão do porquê investir, e nós queremos estar aqui presentes para que você possa também fazer parte disso junto conosco. Verdade. E aí, dando seguimento aqui, para a gente concluir esse tema, eu vejo assim que a segunda etapa, depois que organizou a memória, os pensamentos, e organizou também os valores ali, conseguiu colocar em dia, ter uma reserva, né, emergencial, conseguiu separar os potes para separar corretamente, aí sim, vem a etapa de você poder investir, que é onde e como. Sim. Nessa etapa é que eu quero poder ajudar vocês. Eu sei que as oportunidades de investimento são muitas, tá? E eu já trabalhei muito, quando eu comecei há 25 anos atrás, eu vendia muita previdência privada. Porque eu com 1 ano de carteira assinada, eu falei, eu não quero trabalhar como CLT. Para mim, o céu é o limite e eu vou querer arriscar. Então, eu quis ir por esse caminho, sabe? Mas aí, o como investir é muito complexo, é um universo complexo. E eu vendia muita previdência privada, porque eu queria que todo mundo não dependesse do teto do INSS. E o índice no Brasil é muito grande. E a gente tem um sistema como um sistema empobrecedor. Né? Não estou aqui hoje para falar desse assunto específico, mas quando você pensar em investir, é que nós vamos entrar na sua vida. Por quê?
Hoje nós trouxemos esse produto que nós já falamos no episódio anterior, então se você quiser saber mais sobre ele, assista o episódio número 2, onde nós estamos falando do tipo de investimento de renda alternativa, de renda fixa, mensal, garantida. Lá vai ter todos os detalhes. Segura, verdade. E que está transformando a minha vida, está transformando a vida do Vitor, está transformando já uma carteira de clientes que nós estamos todos os dias recebendo e queremos apresentar para vocês, tá? Porque o mercado hoje tradicional, o que eles fazem? Eles conseguem resgatar um dinheirão dos clientes, transformam isso num universo gigantesco de rentabilidade e repassam, devolve um pedacinho. O que tem de gente insatisfeito com a renda, com os rendimentos que recebem nos bancões, não é verdade? Com certeza. E aí a gente tem outras condições muito seguras, como esta que nós apresentamos e que estamos à sua inteira disposição. Mas eu quero hoje falar só desses 2 pontos, sobre o fato de você ter a educação financeira e sobre o fato de você começar a investir. E aí você procurar, sim, talvez um fundo. Planejamento, né? Um assessor que possa também te assessorar. Perfeito. Nós, com certeza, temos as oportunidades que você precisa com as maiores rentabilidades de forma segura. Quando a gente fala de investimento, a gente tem que procurar segurança, procurar conhecimento e ver de que forma que isso pode ser útil para a sua vida. Então, isso você vai encontrar aqui. A gente te disse o porquê. O como é através da Connect Invest. Aqui nós explicaremos no detalhe como que funciona a operação, como que você vai poder receber sua renda passiva, acompanhar tudo através do aplicativo, saber como que vai funcionar os depósitos, enfim. Você tendo interesse, vai poder entrar em contato conosco e nós vamos te explicar. E vem a segunda parte agora também do Home Equity. O que é o Home Equity? Como que pode ser utilizado para você, para o seu negócio, como isso pode ser uma ferramenta poderosa de alavancagem, como que isso pode levantar recursos para mudar completamente a sua vida, e vale a pena a gente explicar como funciona e por que a Connect Invest consegue te ajudar com isso. Verdade. E essa segunda pergunta é, você conhece o Home Equity? Essa palavrinha bonita, talvez nova. Gourmetizaram. Gourmetizaram, porque ela é bem antiga, né? Para começar, é a antiga hipoteca. Você já deve ter escutado, né? Inclusive, já que começamos o primeiro tema com o índice, vou começar com esse também. Nos Estados Unidos, 60% dos imóveis, eles fazem home equity. E no Brasil não chega, acho que é 5%, 7% esse percentual. Então, nós estamos muito atrás e temos um mercado muito grande para poder trabalhar. O home equity é o refinanciamento daquele imóvel que você já tem quitado ou próximo de quitar, tipo até 30% financiado, e que a gente pode fazer o financiamento dele, ou se ele estiver financiado, a gente faz o refinanciamento, quita o saldo que tem, faz um refinanciamento com a garantia do bem. Como você está deixando o bem como garantia, a gente consegue condições atrativas, melhores do que o financiamento comum, que você vai lá no banco e faz o financiamento habitacional. Condições melhores, porque você está deixando a garantia do bem. Então, o home equity, no início, é isto. E nós temos um grande diferencial, são as fintechs, né? Nós temos mais de 20 parceiros como fintechs hoje que, ao receber uma solicitação de cotação do home equity, nós conseguimos disponibilizar em todos os nossos parceiros, fazer um estudo para ver qual é a melhor opção e aquela que te dá a melhor condição de taxa para fazer o financiamento do seu imóvel. Nós temos uma solução, nós já falamos em outro vídeo também, que é a tríade financeira, que envolve principalmente o home equity como uma ferramenta de solução, e que depois nós vamos entrar no detalhe para explicar para você como isso pode te ajudar a levantar recursos para diversas finalidades. O home equity, a gente fala, né, do porquê fazer esse financiamento e do porquê que os Estados Unidos tem mais de 60% da população usando isso como uma ferramenta de alavancagem. Primeiro, por conta das taxas de juros que são muito baixas nos Estados Unidos, e para qualquer tipo de negócio lá é extremamente interessante utilizar o próprio bem como uma ferramenta de alavancagem para poder investir no seu negócio, abrir novas empresas, enfim, constituir patrimônio. E aqui no Brasil, agora, com o home equity, com a gourmetização do nome, nós estamos conseguindo condições muito atrativas de taxas e que também segue o mesmo princípio, com a finalidade de ajudar você
a conquistar os seus sonhos, seja para investir num novo negócio, seja para capital de giro, para qualquer finalidade. O ponto é taxa baixa, crédito imediato, onde nós conseguimos, inclusive, junto à solução de investimento e até mesmo de consórcio, criar ferramentas poderosas para você. Ele está sendo muito utilizado. Pode ser casa comercial, pode ser imóvel comercial, pode ser imóvel residencial, pode ser galpões. Então, dentro do home equity, a gente consegue financiar até 50%, 60%, até 70% do valor que o imóvel for avaliado. Depende do banco. Como o Vitor disse, nós temos aí mais de 20 bancos. E eu gosto sempre de falar isso, tá, Vitor? Que são bancos de médio porte, sim, não são bancões. Nós até temos, tá, gente, para oferecer também. Mas os bancos de médio porte é que têm feito sucesso, porque eles, como o Vitor disse, têm a taxa mais atrativa, são mais flexíveis. E aí, o que você vai fazer com o dinheiro, você vai decidir. Eu sei que a pessoa que tem a cabeça empreendedora, quando pega um capital de giro, quando já tem um negócio, aqui no Brasil, a gente vive de oportunidades. Aonde a gente vê que tem uma oportunidade, que tem uma brecha, a gente já tem que aproveitar, não é verdade? E o home equity pode ser isso na sua vida. E se o seu imóvel estiver alugado, você nem precisa mexer com o seu inquilino. Pode mantê-lo lá, tá? Então, em resumo, o home equity é um produto de financiamento para imóveis quitados ou próximos de quitar. Se você tem um desse, faça contato conosco. Em segundo lugar, a gente faz uma pesquisa em mais de 20 bancos com condições, com taxas atrativas, com flexibilidade de aceitação. E aí você consegue financiar esse imóvel em até 50%, 60% ou quem sabe do score até 70%. Tá? Inclusive, nós já atendemos cliente que estava até com o nome negativado, porque o imóvel já estava quitado. Quando o imóvel é quitado, gente, as portas se abrem, porque você está deixando um bem como garantia. Então, a gente consegue acertar a vida dessa pessoa toda e ela receber esse valor e o que sobrar livre, ela vai fazer o que ela decidir, né? Às vezes, as pessoas que estão com um nome com algum tipo de restrição, eventualmente pode ter vergonha ou qualquer coisa do tipo, mas muitas das vezes tem muitas situações onde que esse indivíduo está com o nome sujo por conta de um erro do banco, por conta de uma situação administrativa. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que me procurou, um amigo, um conhecido, disse que estava com uma restrição e se isso impedia ele de fazer o home equity. Obviamente eu disse que não, porque o imóvel estava quitado e nós estamos agora já com as portas abertas para que a gente possa fazer esse refinanciamento habitacional, para que ele levante recursos para investir no seu negócio. Então, muitas das vezes não é por nenhum tipo de motivo, nenhum motivo de inadimplência ou qualquer coisa do tipo. É um problema administrativo e isso daí não impede. Nós avaliamos tudo e os bancos estão de portas abertas para receber qualquer pessoa que esteja com imóvel quitado. Exato. E como o Vitor deu ali uma brecha, o home equity é um dos produtos da tríade financeira. A tríade financeira, já grava isso daí, esse nome, porque a tríade financeira é a junção de 3 importantes produtos que podem fazer alavancagem financeira, te possibilitando você receber um valor, né, de imediato, e dentro disso a gente estruturar várias propostas na sua vida. Vamos falar um pouquinho depois do home equity. Vamos colocar uma quarta pergunta aí, né, para a gente poder responder. Terceira pergunta? A terceira pergunta é o poder da renda passiva. Esse a gente gosta muito, né? A gente citou um pouco por alto, né? Mas assim, quem que não gosta de renda passiva? Quem que não quer chegar no fim da vida e ter... Não precisa ser do fim da vida, né? Quem que não quer chegar o mais rápido possível e ter a sua renda passiva para te criar milhões de oportunidades, seja para adquirir um sonho que você não conseguiu adquirir enquanto jovem, você querer construir uma casa nova, ter uma casa de praia, ter uma liberdade financeira para poder viajar o mundo, enfim, existe milhões de sonhos de cada um de nós brasileiros. E o seu, qual é? Então, a renda passiva vai te permitir tudo isso e através da Connect Invest a gente consegue te ajudar a construir isso passo a passo. Verdade. Para mim, a renda passiva tem um nome que eu considero. Minha Vida Rica. Eu gostei dessa. Sabe por quê? Porque não existe nada que rende mais rentável. Não existe nenhum fundo que supera investir em imóveis. Não. É como diz o ditado, quem investe em terra não erra. Não é verdade? E no mundo inteiro não existe nenhum investimento mais rentável do que imóvel.
Então, quando você vive de renda passiva, significa que você tem duas rendas. A renda da valorização do imóvel Sim. e aquele rendimento ali do recebimento do aluguel. Então, soma-se as duas, né? E aí a mágica acontece, por isso que é a minha vida rica. E a minha vida rica nada tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com uma vida equilibrada, em poder chegar numa idade avançada, em que a produtividade já não estiver na mesma e eu puder falar, não, aqui eu vou diminuir, eu vou recuar, chega de trabalhar tanto, agora eu vou curtir mais a vida. E aí os filhos já estão adultos, né? Eu vou poder ter a liberdade, por exemplo, igual eu tenho um planejamento, minha filha hoje mais velha está com 11 anos, daqui a pouco ela faz 18, ela sempre fala que ela quer estudar fora. Eu não sei, Vitor, você, mas eu acho que eu não vou ter aquela como é que fala, não vou ficar em paz de deixar ela ir, ficar imaginando. Eu vou querer ir junto, organizar lá o cantinho dela, depois que ela estiver tudo bem, aí eu volto. Então isso, gente, eu já estou pensando lá na frente que eu vou precisar de ter liberdade financeira para isso. E a renda passiva é o melhor caminho para me proporcionar, tá? Então eu quero muito que você pense qual é o poder da renda passiva e como ela pode transformar a sua vida. E melhor, como eu posso fazer renda passiva? O primeiro caminho que eu quero deixar para você. Se você ainda não tem, experimente. Como começar? Consórcio. O consórcio é uma excelente ferramenta para você constituir renda passiva. Por quê? Você começa com uma parcela, entendeu? Contrato uma cota e lá em casa e também com os meus clientes eu falo assim, que consórcio para mim, hoje eu tenho a mentalidade que ele precisa ser como uma hortinha. Entendi. Sempre que tem uma promoção, eu vou lá, compro uma semente, que é uma cota, e vou colocando. Daqui a pouco começam a pipocar as contemplações, que eu também sou daquelas que não dá lance, entendeu? Então começa a pipocar as contemplações e a qualquer momento que aparecer eu vou ter alguma coisa para investir. Eu também, como usuário, sempre comprei consórcio, sempre investi. Inclusive, a Michelle já comercializava consórcio antes de eu entrar na sociedade da Connect Invest e sempre fui cliente dela. Então, assim, eu posso dizer com propriedade que o consórcio é uma ferramenta de investimento muito poderosa e eu sempre fiz como usuário e agora também quero estender isso a todos vocês e a Michelle tem razão, é uma plantinha, eu tenho até uma estratégia para veículo, né? Sempre que eu compro um carro eu já faço uma nova carta de consórcio e vou pagando. Quando eu, daqui 1 ano, 2 anos, quando eu resolver vender o carro, eu utilizo aquele saldo para dar de lance e já automaticamente já contemplo, pego outra carta e por assim vai. Eu fico substituindo as cartas à medida que eu compro um carro e vou fazendo uma nova. Inclusive, eu sei que tem carrão aí, contemplou 2 cartas o mês passado. É um carrinho bom. Já pegou, trocou, vendeu o carro atual, juntou com as 2 cartas, tá vindo um carro, tá chegando aí semana que vem? Eu não vejo a hora, né? Já faz uns 15 dias, eu tô esperando, mas semana que vem, essa semana ainda, se Deus quiser, sexta-feira tá aqui. Então, tá vendo? Então, ele já contemplou mais 2 cartas, o Vitor, ele é um bom consumidor de consórcio, então tem casa própria, carro, filho que mora nos Estados Unidos, né, empresa. Então, gente, tudo isso. Qual o primeiro passo da renda passiva? Começa com consórcio. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas que hoje vivem de renda passiva boa parte delas começaram com consórcio. E eu quero sugerir para você, não deixe passar essa oportunidade. Até dia 29, nem sei se vai dar tempo de ir pro ar, mas a gente está com a última Black Friday campanha do mês de 2024 para você adquirir o seu consórcio com condições imperdíveis, com promoção aí, né? Com certeza. A taxa administrativa que custa 2% está custando 0,5%. É muito baixo. E é desconto mesmo, porque a taxa de adesão, né, administrativa, a taxa de adesão, ela é fixa. Entendeu? Então, são 2% da antecipação da taxa administrativa que você paga na entrada. E aí, simplesmente, você deixa de pagar. Caiu para meio. Tá? Além disso, tem a parcela reduzida até a contemplação. Porque o consórcio é um produto que se compra, mas depende da contemplação para utilizar. Então, por exemplo, a Porto Seguro, que eu trabalho bastante com ela, fez uma pesquisa uns anos atrás, uns 5, 7 anos atrás, com os consumidores de consórcio e perguntou para eles assim, o que é mais importante para você na aquisição de um consórcio? E a maioria respondeu, menor parcela com maior crédito. Então, eles entenderam assim, então precisamos fazer algumas campanhas no decorrer do ano onde a gente contemple uma parcela reduzida até a contemplação. Porque contemplou, chave na mão,
tudo fica mais fácil. Exemplo prático, galera. Se uma parcela custa 5 mil, então a gente reduz essa parcela em até 25% até a contemplação. Contemplou, essa diferença de 25% vai para o saldo devedor. Então, Exato. eles estão te dando um desconto inicial de 25%. Uma economia. Uma economia inicial de 25%. Para quando você contemplar, você jogar isso para o saldo devedor. Então, fica mais barato no início e isso só acontece de vez em nunca, principalmente nas Black Fridays. Então, aproveitem. Aproveitem, gente. Então, aí, o poder da renda passiva, para você também pensar, avaliar como você está hoje, o que você consegue fazer, tá? E a gente quer agora entrar nesse quarto tema. A tríade financeira? Vamos falar sobre o assunto. Eu quero exemplos práticos da tríade financeira, como a tríade financeira pode mudar a sua vida, como que nós fizemos isso para alguns clientes já. Vamos trazer alguns exemplos aqui? Acho que hoje olha, quero te falar, não sei se eu te te dei essa informação, mas essa semana lá o nosso... Ah, não, você estava lá, né? Eu estava. Nosso escritório aprovou 4 home equity. Eu sei. Eu não participei de todas as negociações, mas eu estava lá quando entrou os 4 contratos. Né? Verdade. Gente, nós queremos falar para vocês o seguinte, a tríade financeira foi um produto que nasceu da necessidade minha, do Vitor e de vários clientes. Então, nós juntamos uma receita que contempla a nossa experiência de mais de 20 anos de mercado, que contempla a necessidade de se fazer algo importante, investindo pouco, e também você vê que deu certo. Quando saiu do forno, o resultado foi melhor do que nós imaginamos. E a gente começou a repetir aquilo ali entre nossa carteira, trabalhando no off. Não fizemos tráfego pago, não levamos para o digital, porque nós primeiro precisávamos testar conosco mesmo e com os nossos clientes. Sim. Então, nós queremos dizer para vocês que a tríade financeira é um produto digital, criado por mim e pelo Vitor, exclusivo da Conecta Invest, para um público específico de pessoas. Então, quer saber se você faz parte desse público? Primeiro, eu quero te dizer o seguinte, quem é o público ideal? Pessoas que tenham imóveis, né, Vitor? Tem que ter. Exato, imóvel quitado ou próximo de quitar. E porque o que nós fazemos? Nós juntamos os 3 produtos, ou 2, depende do seu perfil. Nós começamos escutando a história do cliente, conhecendo qual o perfil, o que ele pretende fazer com tudo que nós vamos conseguir realizar, apresentando para ele o passo a passo. E aí, isso se forma uma receita de bolo. Então, o primeiro ponto que a gente faz desse cliente, o público é aquele que tem um imóvel quitado. Se você tem, é com ele que a gente vai trabalhar. E é ele que vai pagar toda a operação com o produto número 1, que é o porta de entrada, o Home Equity. Nós já explicamos aqui, inclusive, o Home Equity, como ele funciona. Falei sobre as taxas, que é uma taxa baixa, que a gente consegue utilizar para alavancagem. E agora entra a questão dos exemplos práticos. Michele está falando sobre o número 1, Home Equity, porque é em cima dele que a gente vai construir toda a operação. Então, seja um galpão, que eu não sei se vale a pena a gente já entrar no detalhe, né, do nosso cliente que nós fizemos recentemente, mas seja um galpão ou um imóvel próprio, ou um imóvel comercial em si, com todos esses imóveis é possível da gente fazer o Home Equity e criar a estratégia da tríade financeira. Exato. Feito o Home Equity, você então vai receber 50%, 60% ou dependendo do seu score até 70%. Nós temos mais de 20 bancos para fazer Home Equity e aquele que oferecer a melhor proposta para o seu imóvel é que a gente vai te apresentar. Então, digamos aí, vamos trabalhar com um número aqui de 50%. Digamos que você tenha um galpão, que seu galpão foi avaliado e vale aí 5 milhões, para simplificar. Então, você vai receber 2,5 milhões de Home Equity. Você vai receber 2,5 milhões na sua conta de financiado. Me fala, por quanto que esse imóvel já estava alugado? Porque essa receita ela já existe para esse consumidor, para esse cliente. Esse imóvel estava alugado a 9 mil? Então, esse cliente ele já tinha um imóvel alugado por 10 anos e a gente nem precisou mexer com esse contrato, tá? Já gerava renda passiva para ele, mas o imóvel é quitado. Então, ele tem o perfil. Tá? O primeiro ponto é esse, o imóvel quitado ou próximo de quitar. Aí nós conseguimos, então, 2,5 milhões. 2,5 milhões, nós temos aqui, ele queria 1,2 milhões, a meta dele é essa, 1,2 milhões para comprar 3 estúdios lá em São Paulo.
Ele já tinha ido, já tinha visto. Então, o que acontece? 2,5 milhões. O que a gente faz? Jogamos 2 milhões no nosso fundo de investimento em parceria com o ICA Invest, onde rende para ele mensalmente 60 mil reais, gente. Não é mágica, viu, pessoal? Para você que não conhece e que ainda tem dúvidas, quando você escuta esse número mágico de 60 mil reais com 2 milhões investidos, não é mágica. Nós estamos aqui para poder apresentar e mostrar como é que funciona esse modelo de negócio, para você também, mas o nosso cliente aqui conseguiu 60 mil de renda passiva por mês. Exatamente. 60 mil de renda fixa mensal garantida direto na conta dele. Então, desses 60 mil, o que nós fizemos? A gente usou 20 mil reais para custear toda a operação, que foi o quê? Nós pagamos o home equity, que é o financiamento, mais o valor do consórcio. Porque como ele quer 1.200.000 para comprar 3 estúdios, a gente usou 500 mil e agora estamos, então, trabalhando lá na contemplação dele, para a gente, estruturando uma proposta para contemplar 1.200.000 e ele poder investir os 3 estúdios, que vai virar mais renda passiva para ele aí. E moral da história, vamos colocar assim, né? Quer dizer, sobrou para ele aqui 40 mil líquido. Mais os estúdios, né? Que ele ainda mais 1.200.000 de cota contemplada, que ele vai investir na compra de 3 estúdios, que vai gerar mais renda passiva. E a pergunta que não quer calar: quanto que ele investiu? Nada. Na verdade, ele utilizou a inteligência para poder conseguir ver que o patrimônio dele valia dinheiro. É justamente o que os americanos fazem. É o que vocês escutam, às vezes, nas redes sociais sobre a alavancagem. Então, ele utilizou o próprio patrimônio para poder levantar fluxo de caixa e conseguir movimentar isso. Tanto para poder custear toda a operação e ainda sobrar dinheiro através da renda passiva. Então, ele sobrou ali 40 mil reais de receita por mês, de receita passiva mensal, e ainda conseguiu bancar toda a operação, conseguindo inclusive uma carta de crédito aí de 1.200.000, que a Michele analisou e viu que era o suficiente os 500 mil para conseguir adquirir uma carta de crédito de 1.200.000. E aí ele vai adquirir os estúdios em São Paulo para conseguir ainda mais uma renda passiva aí de no mínimo de 4 a 6 mil aí de aluguel. Com um imóvel que estava lá parado. Já é alugado. E a pergunta que eu te faço: você se encaixa no perfil da tríade financeira? Porque se esse é o seu perfil, por favor, não perca tempo. Envie uma mensagem para a gente: eu quero conhecer a tríade financeira, porque nós vamos entrar em contato, conhecer o seu perfil, te avaliar, para você participar desse produto fantástico. Nós estamos fazendo alavancagem patrimonial de um jeito diferente. Nós estamos trabalhando com um público específico. E esse público específico é esse que nós falamos. Então, em resumo, a tríade financeira é a junção de 3 produtos. Até 3. Depende do perfil. Porque tem cliente que a gente utiliza 2, tem cliente que a gente utiliza 3, né? Ou tem cliente que a gente utiliza um só. Como teve um que nós atendemos na sexta-feira e que ele falou: Michele, eu estou precisando levantar capital de giro. Opa! Não tem problema, o celular caiu, mas a gente continua. Ele está pretendendo levantar dinheiro para fluxo de caixa, para poder investir no seu próprio negócio. Aí o home equity foi o suficiente, com uma taxa baixa, para ele conseguir fazer isso dentro do negócio dele investir, girar esse dinheiro e transformar isso em muito mais renda, né? Perfeito. Então, se esse é o seu perfil, não perca tempo, envie mensagem para a gente, nós vamos ter o maior prazer em te apresentar todos os detalhes e você pode sim, num curto prazo aí, transformar a sua realidade e começar 2025 ainda no primeiro trimestre, dando uma reviravolta de muitas mudanças. Mudança na mentalidade, estando mais preparado, mais maduro para o futuro, trabalhando com mais inteligência financeira. Teve um cliente que eu recebi a semana passada, e que eu tenho certeza que vai ser um grande amigo. Nós estamos trabalhando aí com 3 contratos de home equity para os imóveis dele, que ele me falou uma coisa que eu também me vi, né, muito dentro dele, né? Michele, na área da marcenaria, eu trabalhei igual burro de carga. Muito trabalho pesado. E eu fico pensando, falei com ele: meu amigo, você não é só isso, não é só você, né? Quantos de nós, eu atendo, por exemplo, muita gente da área da saúde.
que tem dois, até uns anos atrás, Vitor, era muito comum, né, eles terem 2 trabalhos. Agora eu tenho visto eles terem até 3 trabalhos. Sabe que horas eles dormem? Muitos amigos meus médicos também, eles plantões atrás de plantões, parte de clínica eletiva, de verdade, tenho total respeito e admiração para todos vocês que são da área de saúde, porque eu sei o quanto vocês trabalham, é muito. Então, entendeu? Então, às vezes, se a gente tira um tempo e fala, não, eu quero esse trem, quero conhecer esse negócio melhor, entendeu? E a gente começa a futucar, né, e achar soluções, oportunidades. Inclusive, uma informação, né? Dentro da carteira do Espírito Santo aqui, a maior parte é da área de saúde, dentro dos investidores, a maior parte é da área de saúde. Verdade, verdade. É bom a gente ver como que a área da saúde também, principalmente os médicos, eles vêm avançando e criando grande interesse. Eu tenho bastante médicos, até porque eu trabalho com a parte de seguros também, né? Faço seguro de vida, de responsabilidade civil, de previdência privada. Então, a gente movimenta esse mercado. Vou até mostrar aqui, ó, pessoal, já que a gente tocou no assunto, ó, temos a Conecta Vida, que vai te assessorar com toda essa parte aí. Depois a gente vai entrar no detalhe também e falar sobre o assunto, mas também temos aqui. Verdade. O nosso ecossistema, ele é completo, viu, gente? Graças a Deus. E o Vitor está chegando aí para somar força, trazer todo esse conhecimento, essa dedicação dele. E a gente se identifica cada dia mais com o mesmo propósito, com a mesma busca. Eu tenho certeza que a gente vai transbordar nesse mercado capixaba, te falar, eu vou contar um segredo, tá? Tudo isso aqui é ao vivo e sem roteiro. É só conhecimento. Então, tudo que a gente está passando para vocês é o que a gente vive no dia a dia. São situações reais que acontecem no nosso dia a dia que a gente consegue transmitir para vocês com total segurança e transparente. É verdade. A gente não combina nada. Não, pior que não. É a grande verdade. É verdade. Então, gente, agradecer pela audiência. Nós estamos começando, mas nós temos muito que contribuir, tá? Com certeza. E nós estamos aqui para trabalhar, porque nós temos muito para entregar. Nós fizemos um belíssimo dever de casa. Nós buscamos bancos competentes, tem bancos fortes conosco, que não estão aí para usurpar nenhuma taxa, como nós estamos cansados de ver. Nós trouxemos fundos de investimentos alternativos para compor o seu tradicional. A orientação de quem investe é o quê? A palavra principal: diversificar. Diversifique sua carteira. Se você concorda que você precisa melhorar, esses dias eu fiz uma transferência de uma carteira de investimentos de uma amiga, que ela estava tendo lá 0,80 mais ou menos, né? E trouxe um pedaço da carteira dela e ela recebeu 2,75%. Aí ela mandou uma mensagem assim, que fantástico, 3 meses de rendimento lá no outro banco, entendeu? Então, gente, isso é possível. E olha, eu vou falar para vocês que nós estamos aqui no Espírito Santo, às vezes as coisas aqui demoram a chegar, tá? Sim. Eu fui para São Paulo, quando eu comecei a mergulhar nesse universo de investimentos alternativos, eu fiquei assim, encantada com a quantidade de empresas, Calvin Klein, M. Martin, Track and Field, diversas, Alligator, tem várias empresas que utilizam esse modelo. O modelo de investimento alternativo, é só você pesquisar no GPT ou no Google, investimentos alternativos em peer-to-peer lending. Você vai entender exatamente toda a segurança, a regulamentação, como você pode fazer para investir. E nós estamos sendo, mais uma vez, aqui no Estado do Espírito Santo, pioneiros, mais uma vez, porque nós temos outros produtos que nós trouxemos, né, como pioneiros, e agora estamos trazendo também esse produto de investimento alternativo que pode te possibilitar rendimento anual entre 24% e 36%. Você nunca ouviu falar sobre isso porque foi regulamentado pelo Banco Central em 2019. Por isso que cada vez mais daqui para frente você vai ouvir falar de peer-to-peer. E agora, aqui no Espírito Santo, como pioneiros e diretores de expansão desse projeto. Então, daqui para frente, lembrem-se desse nome, peer-to-peer. Verdade. E é isso, né? Fechou, Missão né? cumprida? Missão cumprida, graças a Deus. Que ótimo. Então, nós estaremos aqui novamente semana que vem para gravar um novo episódio para vocês, compartilhar tudo isso. Eu estou adorando. Eu também tô gostando bastante. Né? Curtindo bastante. E agradecer a audiência, a todo mundo que ficou com a gente, que nos escutou. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.